deserto, a gente leva a nossa mente lá, né? Apenas para dar uma recapitulada rápida. Lá para o povo de Israel que clamava, chorava a Deus para que eles deixassem a vida de escravos. E Deus ouviu a oração deles, levantou Moisés como um grande libertador. Moisés conduziu o povo até a porta, podemos dizer assim, da entrada da terra prometida. Mas o interessante é que entre a promessa que foi feita para o povo hebreu, lá no Egito, antes de sair do Egito, a promessa da terra prometida, ela existia, mas não era instantânea. Não era algo que eles, eu tomo posse dessa promessa, tá bom. No outro dia, estou vivendo a promessa. Cheguei na minha terra prometida. Cheguei na minha terra de milagres. Não foi bem assim. Então, muitas das vezes parece, né, um pouco repetitivo, mas talvez você não tenha ouvido ainda. Mas aprenda uma coisa desde já, que nós já falamos durante essa campanha em vários momentos, que diz o seguinte, que entre a promessa que Deus te deu e a sua conquista, existe um deserto que você precisa passar. Porque observa bem, talvez a promessa que Deus tenha dado à sua vida seja algo grande demais, seja algo que talvez você ainda não esteja preparado para receber, ou preparada para receber. De repente seja algo assim tão extraordinário que Deus tem para você, né? Como nós costumamos dizer, como nós oramos hoje, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa, não é? Vocês tomam posse dela, né? Mas assim como você tem ouvido aos domingos a gente falar, entre o espaço da promessa e a realização disso, existe um deserto. E esse deserto, podemos dizer assim, não é o literal do que a palavra fala, um deserto de areia, né? Que você vai passar ali, suando a camisa e tal, até chegar na sua terra prometida. Não! Que deserto é esse? Desertos emocionais, desertos espirituais, questões que você precisa resolver dentro de você. Isso é tão interessante, nós já vimos isso aqui, eu só estou recapitulando rápido antes de entrar aqui, é que isso foi tão, podemos dizer assim, teve uma forma tão de tratamento sobre a vida do povo de Israel, do povo hebreu, que uma geração toda não tinha condições de entrar na terra prometida. Chegou um ponto em que Deus falou assim, Moisés, olha, separa aí 12 representantes, um de cada tribo, e pega eles aí, e já estamos bem próximos da terra prometida, manda eles lá para eles olharem a terra prometida. Como você sabe da história, quando eles voltaram de terem ido espiar a terra prometida, 10 deles já voltaram dizendo o quê? Em resumo, não tem como. Não é? Tem gigante, tem isso, tem aquilo e tal. Ou seja, tem obstáculos maiores do que eu posso suportar. Ou seja, eu não vou conseguir, né, guerrear, eu não vou conseguir entrar na terra que Deus me deu. Mas olha interessante, 2 deles, qual o nome deles? Tem amor de Bíblia aí? Josué e Caleb. 2 deles chegaram como? É possível sim. Nós vamos conquistar sim. Observa que desses 12 homens, apenas 2 desses e a sua descendência entraram na sua promessa. Conquistaram a sua terra prometida. Ao contrário que 10 daqueles homens e as suas gerações ficaram no deserto. Gente, por favor, você imagina você sair da terra, sair debaixo de uma promessa. Deus prometeu algo e quando chegar pertinho, quase ali, era só atravessar o Jordão e conquistar a sua terra e tomar posse da terra que é sua.
Você olha a dificuldade, você olha, né? Porque quando chega na sua terra prometida, Deus fez uma promessa para você, que Ele vai te tirar de onde você está e vai te levar à terra prometida, sim ou não? Você tem promessa sobre a sua vida? Você tem promessa? Ou melhor, você já tomou posse das promessas que Deus já falou sobre a sua vida? Amém? Então diga assim, eu tomo posse de tudo que a Bíblia diz que eu tenho, de tudo que a Bíblia diz que eu sou. Vamos, repete. Eu tomo posse de tudo que a Bíblia diz que eu sou. Então, se a Bíblia te deu vitória, você é vencedor. Mas olha que interessante. Ao chegar na terra prometida, eles tinham que conquistar, eles tinham que guerrear. Sim ou não? Não era só chegar na terra prometida e falar assim, chegamos, olha, vamos plantar aqui. Não foi assim. Então, aprenda desde já. Quando Deus te dá a promessa, quando Deus diz para você, você vai sair do deserto, que existe uma terra prometida para você, Ele não está dizendo para você que você vai chegar na terra prometida e vai estar tudo pronto lá para você, não. Você vai chegar lá e falar assim, cheguei na bênção de Deus, olha, tem algum obstáculo? Não. Nossa, porque é isso que nós queremos. É ou não é? Nós queremos ganhar a guerra sem batalhar. Não é? A gente quer entrar na batalha, na guerra, e quando olhar o inimigo, ele levantar a bandeira branca e falar assim, eu não consigo guerrear contra você. Você é forte demais. Nós achamos que é assim. E ele vai embora. E abandona a terra e solta a bênção que é sua. Existe como é que falam mais? Uns entendimentos, né? Existem uns sofismas que correm na cabeça de muita gente que acha que vai ser assim. Que você não vai ter que dobrar o seu joelho, que você não vai ter que guerrear, que você não vai ter que jejuar. Por quê? Porque acha que a promessa de Deus está sobre a minha vida. Então eu vou conseguir. Sim, quando chegar assim, diante da sua bênção, diante da sua promessa, Deus fala, agora guerreia. Você, mas tem que guerrear ainda? Deus, eu tenho que chegar na minha terra prometida, andar esse deserto todo e chegar lá e ter que guerrear ainda? Sim, sabe por quê? Porque aquela terra que é prometida, a sua bênção, pode estar ali sendo retido pelo inimigo. E Deus não faz o que você tem que fazer. Entendeu bem isso? Lembra do episódio lá de Lázaro? Quando Jesus chegou ali, né, e falou para as mulheres lá, vamos lá ver Lázaro lá. Não, mas ele já está morto tem 4 dias, vamos lá. Quando chegou lá, ele falou assim, olha, vocês aí tirem a pedra. Não, Jesus, está fedendo e tal, pode tirar a pedra. Você acha que Jesus não tinha um poder ali de olhar para a pedra e a pedra sair? Por que ele não fez isso? Porque o mais difícil ele fez, que foi fazer o quê? Ressuscitar Lázaro. Porque tirar a pedra, nós poderíamos fazer. Nós queremos que Jesus fale assim, Jesus, manda aí um anjo e me dá o milagre, ressuscita o Lázaro lá dentro. Você imagina se Jesus fizesse o seguinte, olha, eu vou fazer a minha parte é a parte mais difícil. Eu vou dar para você um milagre, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Lázaro, sai para fora. Ressuscita aí. Lázaro está ressuscitado lá dentro da gruta. Como é que ele ia sair? Ia ficar todo mundo esperando, né? Nossa, ele vai sair, quer ver? Não, filho, você tem que ir lá e tirar a pedra. Então, diante das suas crises, diante da sua dificuldade, você sempre vai ter que guerrear, você sempre vai ter que lutar, você vai sempre dobrar o seu joelho, entrar em campanha, fazer oração. Amém? Toda terça-feira a gente está numa campanha aqui. Qual o nome da campanha? Qual o nome da campanha? Restituição. Eu falei que você tem que entrar numa sequência para você entendendo como é que Deus te restitui. Uma das primeiras palavras foi enxergando o mundo espiritual. Uma das primeiras. Às vezes você precisa de restituição na sua vida, mas você não quer enxergar o mundo espiritual. A ferramenta está aí. Terça-feira a gente falou sobre isso. As 2 terças-feiras atrás nós falamos sobre isso. Então, ou seja, você precisa fazer a sua parte.
o mais difícil, não tenha dúvida, Deus vai fazer. Mas Ele não vai te entregar assim de mão beijada. A gente quer assim, né? Que chegue assim na sua mão, ó, né? Sua bênção prontinha. Nossa, aqui, ó, não fiz esforço nenhum. Eu só acreditei na promessa. Eu só fiquei andando no deserto, né? Cheguei na terra prometida. Ah, como é que ficou a divisão aí? Não, é 360 metros quadrados para cada um. Ah, e qual que é a minha parte? Não, é aqui, ó, dessa pedra aqui para lá é a sua parte. Ah, é, então tá bom. Posso começar aqui a construir? Posso, então comece a construir, já é a sua terra. Não, vai chegar alguém e falar assim, ei, essa terra aí é o quê? Não, Deus me deu. Não vou sair daqui não. Aí você tem que ir para a justiça, né? Aí você tem que batalhar, né? Aí você tem que ir lá e provar que a terra é sua. Como naquela época era uma era de conquistas, então você ia guerrear mesmo. Com espada, com lança. Então, em outras palavras, passar pelo deserto é você ter o entendimento principal de que, apesar de Deus ter te dado as suas promessas, você vai chegar na tua terra prometida. Tenha fé para isso. Mas você vai precisar guerrear. Porque lá ela pode estar retida, ocupada pelo mal. E você tem que ir lá e dar ordem a ele. Jesus, ó, cheguei aqui na terra prometida. Tu falou que era minha. Ó, tá cheio de inimigo aí. O que Jesus fala para você? O que Jesus falou para o povo? Ué, a terra é de vocês. Conquista ela agora. Vou até fazer um sobrenatural com vocês, quando vocês estiverem em batalhas. Então, vão para cima, vão para dentro. Porque se não for assim, você não vai entender o que é ter vitória. E muitas vezes nós temos esse sofisma de que vai ser desse jeito. Então, nesse texto que nós estamos falando, hoje é a segunda palavra sobre tempo de mudanças. Né? Existe aqui interessante, porque há um momento onde Jesus, né, ele retrata, ele fala sobre a Escritura, onde ele diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer com a pessoa? O que vai acontecer com ela? Rios de água vão correr, né, de dentro dela. Jesus se retratou, ele falou aqui sobre isso. Isto disse ele do Espírito que havia de receber todos aqueles que criam nele. Então, em outras palavras, Jesus ele fala aqui, olha, de dentro de vocês, da vida espiritual de vocês, do interior de vocês, correrão rios de água viva. Mas isso vai acontecer, como diz o texto, quando eu for aos céus e vi o Espírito Santo sobre mim, ou Espírito Santo sobre vocês. Está falando aos seus discípulos. Então, em outras palavras, o deserto é uma terra seca e sem água, né? Em Salmo 63 fala sobre isso. É um lugar onde não é fácil ter acesso à água, porque há escassez de chuva, como você sabe. No deserto, a água tem que ser tirada de poços, de fontes, né, subterrâneas. Em alguns lugares tem lá alguns oásis, né, quando o pessoal fala e tal, onde a água pode brotar na terra. Mas em Minas Gerais, no deserto você tem que cavar, né? Eu não sei se onde você mora se todos aqui que estão nos assistindo tem água encanada ou se você tem água de poço. Então você precisa, né, que o poço seja o mais fundo possível. Água encanada de poço. Então, glória a Deus. Mas observa só, se um dia faltar água, né, da rede que te fornece água, você vai para a água de poço. E ela tem uma profundidade, não tem? E aquele deu trabalho para fazer. Ah, mas hoje tem máquina e tal, tá? Não é nem pelo trabalho que deu para cavar. Mas é do entendimento que para que você tenha uma água melhor, você tem que ir mais fundo. Entendeu isso? Então, Jesus, quando fala aqui que correriam rios de água viva de dentro de nós, se apontando para o Espírito Santo, ele está dizendo, quando o Espírito Santo toma a nossa vida, quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo, ele toma, né, ele entra no seu entendimento, de dentro de você, começa a fluir Deus. Começa a fluir, através da fonte, que é o Espírito Santo, a presença de Deus. Então, as suas palavras agora, ela vem de uma fonte. As suas ações, ela vem de uma fonte. Pensa bem na sua vida sem Deus. Se você não se converteu quando você, né,
desde criancinha. Mas pensa assim, a sua vida sem Deus, como é que você era? As coisas que você falava, as coisas que você fazia. Pensa. A partir do momento que você aceitou Jesus, né, reconheceu Ele como o único e eterno Salvador e aceitou Ele na sua vida, a partir desse instante, o Espírito Santo ele começa a fluir dentro de você, como esse texto falou. Do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso vem através da ação do Espírito Santo dentro de mim e dentro de você. Quando a Bíblia diz do seu interior, ela está se referindo ao seu coração. Aqui lemos rios de água viva. Essa pequena frase está no plural. Isso mostra que tem mais de um rio. Sim ou não? Não é? Do seu interior, Jesus falou, do seu interior fluirão rios de água viva. É mais de um rio. Concorda comigo? Está aqui. Mas olha que interessante, o que o Espírito Santo de Deus, através de nós, ele se manifesta de várias formas. Eu quero falar algo sobre isso para você aqui. Em Isaías capítulo 11, verso 2, vou pedir que projete aqui, Isaías 11, 2. Abre aí a sua Bíblia. Você que pode. Isaías 11, 2. Diz assim, e o Espírito do Senhor, preste bem atenção, se quiser pode acompanhar aqui na tela. O Espírito do Senhor, esse Espírito do Senhor, é o mesmo Espírito Santo que Jesus falou. Aqui é Isaías falando, lá é Jesus falando. É o mesmo Espírito. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Quem é ele? Está se falando sobre Jesus. Isaías está fazendo uma profecia sobre a vinda de Jesus. Agora eu te pergunto, quando a Bíblia diz que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, ele está dizendo o seguinte, que houve um download da presença de Deus através de Jesus na cruz do Calvário. Então presta bem atenção nisso. Houve um download, né, para você entender bem, de Deus através da cruz do Calvário que trouxe o Espírito Santo para mim e para a sua vida. Você entendeu bem isso? Deus não poderia derramar o Espírito dele para geral se não passasse pela cruz. Então, ou seja, o ponto de interseção entre nós, entre o Espírito do Senhor na nossa vida, é a cruz. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, entenda isso, começa a ser feito um download de Deus na sua vida, e isso starteia pela ação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo começa a entrar na sua vida e cada vez mais você vai recebendo mais de Deus. Você entendeu bem isso? Então, só que pensa bem, você precisa estar com o teu plug, né, do teu computador ou com o teu Wi-Fi conectado aqui na cruz. Enquanto você estiver conectado aqui na cruz, você está recebendo a atualização de Deus na sua vida, para aquilo que você precisa. Entendeu bem isso? Então, o que Jesus quis dizer no texto que nós lemos, né? Então, o que ele quis dizer nesse texto que nós lemos, de João 7, 37 e 39, onde ele fala: se alguém tem sede, venha a mim e beba, crê em mim, como diz as Escrituras, correrão rios de água viva do seu ventre. Ele disse isso a respeito do Espírito Santo que viria sobre eles. Então, em outras palavras, ele está dizendo, olha, enquanto eu estiver aqui, o Espírito Santo não vem. A Bíblia nos ensina que ele precisava ir, para que viesse quem? O Consolador, que é o Espírito Santo. Então, quanto mais você se aproxima de Cristo, maior é a velocidade a qual o Espírito Santo se transfere para dentro de você. Aí, ao habitar dentro de você, ou seja, lembra dos rios que fluem dentro de você? Olha o que Isaías falou a respeito disso. O Espírito do Senhor repousará sobre ele. Quem é ele? Jesus.
E agora, Jesus habita em nós, né? Não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vive dentro da gente. Entenderam bem isso? Então, se Cristo vive dentro da gente, quando Isaías falou assim, ó, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, você entendeu? Se Cristo vive dentro de você, agora o Espírito Santo repousa dentro de quem? Fala assim, dentro de mim. Então, diga com força, o Espírito Santo repousa dentro de mim. Você entendeu bem isso? Agora, olha aqui, o Espírito que dá o quê? O que o Espírito Santo dá? O mesmo Espírito Santo, que é um com o Pai, que é um com Jesus, ele se transcreve, ele é depositado dentro de nós para que nós tenhamos algumas ações. Essas ações são os rios de água viva que fluem dentro de nós. Para pensar, o Espírito que dá sabedoria, tem hora que se precisa de sabedoria, sim ou não? É ou não é? Aí no momento da sua vida que você tem que tomar decisões, no momento da sua vida que você tem que chegar a algumas conclusões, você precisa que o Espírito Santo que está dentro de você te traga o quê? Sabedoria, que é o conhecimento colocado em prática. Que nós vamos buscar essa sabedoria, sabe aonde? Aonde? Quem pode me falar? Vamos receber dessa sabedoria aonde? Nas celebrações. O tema da celebração profética, né, do meio do ano agora é unção da sabedoria. O que é essa unção da sabedoria? É a transferência de Deus através de Jesus para dentro da sua vida, para que você saiba tomar decisões não segundo o que você quer, mas segundo a ação de Deus dentro de você. Então você não decide, você não fala, você não resolve porque você acha que deve fazer. Você faz isso segundo o Espírito da sabedoria que vem sobre a sua vida. Ou seja, é o texto, rios fluirão de dentro de você. Esse mesmo Espírito, ele te dá espírito de quê? De entendimento. Você precisa de entendimento? Sim ou não? Precisa? O que você acha? Precisa de entendimento? O que é uma pessoa desentendida? Pensa aí. Né? Não dá para todo mundo falar aqui, não vai chegar o som lá, quem está em casa, mas o que é uma pessoa que ela é desentendida? É a pessoa que não conhece, né? Se eu falar para você, constrói isso para mim, você fala assim, pastor, não sei nada de carpintaria. Você é um desentendido relacionado à carpintaria. Mas você pode ter um outro dom, né? De repente, não, pastor, o seu trabalho fazendo ferragem. Mas madeira eu nem sei. Ou seja, você não tem entendimento nesse assunto. Mas olha que interessante, o Espírito te dá entendimento. Ou seja, coisas que você não sabe fazer, o Espírito Santo ele pode te capacitar e você aprender a fazer. O que isso tem de interferência na minha vida, pastor? Só tem tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Você nasceu sabendo tudo de Deus? Hã? Você conhece tudo da Bíblia? Conhece? Você conhece? Glória a Deus. É porque você tem muito entendimento. Mas a partir do momento que você tem esse espírito, que são esses rios de água viva dentro de você, você começa a ler a palavra, você começa a ver as situações e você começa a ter alguns entendimentos. Por que eu estou passando por isso? O Espírito Santo te dá entendimento. Por que eu ainda estou tanto tempo no deserto e eu não consigo chegar na minha terra prometida? Você entende que aqueles 10 homens que nós citamos no começo aqui, eles não tiveram entendimento? Sabe por quê? Porque Deus deu uma promessa lá, não deu? Não deu? Eles andaram o deserto todo acreditando na promessa. Quando chegou perto de entrar na terra prometida, eles arregaram. Um monte de arregão. Diz que, não, vai dar muito trabalho, né? Tem gigante lá, vamos ter que guerrear. Os outros dois falaram o quê? Caleb e Josué. Não, mas se Deus nos deu a promessa, Ele vai nos dar a capacidade de conquistarmos. Isso é ter entendimento.
é saber o Deus que você serve e o potencial que Ele tem para te abençoar e o potencial que Ele tem para resolver as suas questões. Mas o problema é que muitas das vezes nós não damos ouvido ao espírito de entendimento que existe, sabe aonde? Dentro de você. Existe dentro de nós. Que Ele está falando, mas você se faz de desentendida ou se faz de desentendida. Se a palavra diz que você é mais que vencedor, você é o quê? Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida, porque não é bem isso aí não. Te falta espírito de entendimento. O espírito está sobre a sua vida, que é esse rio que corre dentro de você, né? Ele não está fluindo. Você tem a fonte dentro de você, mas não flui o rio. E o pior de tudo, se torna pessoas tóxicas. Se torna pessoas que não sabem o que falar. Se torna pessoas que falam coisas erradas. Sabe por quê? Porque ela veta dentro dela o espírito do entendimento. E o outro ali, ó. Espírito que traz conselhos e poder. Faça isso, não faça isso. Jesus, quando ele definiu ali que aquele que o aceitasse, né, viria o Espírito Santo e fluiriam rios de água viva dentro dele, ele estava se referindo que o Espírito Santo viria sobre você e agiria dessa forma aqui, ó. Por isso que vou dar um exemplo, por isso que aquele que era alcoólatra, que vivia dentro do alcoolismo, o fígado estava quase virando farinha, e aí de repente, pela misericórdia de Deus, ele aceita Jesus. O espírito de entendimento vem sobre a vida dele, o espírito de poder, de conselho, vem sobre a vida dele, e ele começa a ver que aquele estilo de vida é errado. Mas observa bem, ele já sabia disso dentro dele, mas por que ele vivia daquele jeito? Agora, com o download que a gente falou, né? Recebendo de Deus o Espírito e sendo rio de água viva, que veio através do sacrifício de Jesus, a partir desse momento, ele começa a entender, não, Deus, me dá força para eu vencer isso. Me dá força, poder, para eu vencer os meus vícios. Me dá força, Espírito Santo, para mim não entrar nessas furadas que às vezes eu entro. Me dá força para que eu tenha resistência contra a ação do mal na minha vida. Rios de água viva fluindo de dentro de você. Fala assim, eu preciso deixar fluir esse rio de água viva. Mas parece que é o contrário. Mas parece que você entra e os rios que saem, né, de fontes malignas, parece que eles contaminam a fonte dentro de você. Por que nós somos assim? Por que você dá ouvido para pessoas que não é para você dar ouvido? Por que você anda em ambientes? Por que você vive situações que não é para você viver? Não é por falta do espírito de conselho e de poder. Não é por falta disso. Porque ele está dentro de você. É porque você não deixa fluir. Tinha um louvor antigo que falava sobre isso, né? Deixa fluir. Canta aqui, Ilza, pra gente. Ela cantou um pedacinho, eu esqueci. Como é que é? Deixa fluir, né? Deixa fluir. Deixa seu rio passar. Poxa, essa música eu acho que é um pouquinho antiga, acho que é alguém, né? Mas era a música que falava sobre isso. De você deixar fluir de dentro de você. As pessoas te olham e elas querem estar perto de você. Sabe por quê? Porque flui de dentro de você um rio de água viva. Amém? Elas querem te ouvir. Elas gostam de conversar com você. Por quê? Porque você tem uma palavra de ânimo. Ela chega como? Ela chega lá embaixo, ai, meu casamento, meu isso, meu aquilo, eu não estou conseguindo, eu vou desistir, vou mandar todo mundo embora, eu não sei o que vai fazer da minha vida. Aí você chega perto dela e o rio de Deus que está fluindo através de você, começa a fluir e vai indo em direção ao coração dela. E ela fala assim, nossa, é tão bom conversar com você. Né? Uns falam assim, porque você tem um astral, é porque você... Não, é o Espírito Santo que está fluindo através das suas ações, está fluindo através do que você fala. Isso que Jesus quis se referir lá na frente. Espírito que dá conhecimento e temor do
Senhor. Para que eu preciso de conhecimento? Fala assim, eu preciso de conhecimento. Porque ele é. Diga, porque ele é o ingrediente principal da sabedoria. Então, eu vou estudar sobre isso. Eu vou ler sobre isso. Eu vou me dedicar. É batalha espiritual? Como é que eu faço para guerrear? Como é que eu faço para vencer? Como é que eu faço para ir para cima? Minha vida financeira está destruída. Como é que eu faço? Eu vou estudar, eu vou ler a Bíblia. O espírito de conhecimento, de temor do Senhor vai vir sobre você. E quando você menos espera, você começa a entender os princípios financeiros que você precisa ter para ter uma vida próspera. Vocês entenderam bem isso? Que quando a gente voltando no texto, né? Antes de voltar no texto, tem um texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, né? Eu vou ler ele já, deixa eu só ler aqui uma definição aqui. Essas fontes residem no coração da pessoa, porque é ali que o Espírito Santo passa a habitar quando ela aceita Jesus. Contudo, somente o homem cheio de Deus tem capacidade de tirar, de trazer água de dentro, de deixar fluir essa água de dentro dele. Então fala assim, existe uma fonte dentro de mim. Não, fala com força, existe uma fonte dentro de mim. Pastor, me mostra na Bíblia? Vamos lá, Provérbios 4, 23. Sobre tudo que deve guardar, quem completa para mim? Guarda o teu coração, porque deles procedem, alguns falam saída, outros falam fontes da vida. Mas é o coração físico? Não, né? Porque dele não sai água, dele bate, sai de sangue ele por dentro, né? Então o que o texto está dizendo para nós aqui é que existe uma questão espiritual dentro de você. E esse coração são as suas razões, são as suas emoções, são a sua mente. Então, ou seja, o rio de água viva, ele vai fluir de dentro do seu entendimento. Ele vai fluir de dentro de você para as suas questões e para a vida das pessoas dentro de um entendimento que você adquiriu através do Espírito Santo. Então, é primordial que você entenda isso. Tem um outro texto, né? Se puder, bota aí, irmão. Gênesis 26, verso 18. Gênesis 26, 18. Diz assim. Gênesis 26, 18. Tá aí já? Tá. Diz assim. Isaac reabriu os poços cavados no tempo do seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam. Já entendeu? Que Abraão cavou poços e os filisteus entulharam. Entulharam? Estilo de pedra. Para que ninguém pegasse mais água lá. Depois que Abraão morreu. E deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. O que Isaac fez? Ele foi lá e, conforme diz o texto ali, reabriu, desentulhou o que estava dentro do poço. Uma das estratégias, presta bem atenção nisso, uma das estratégias fundamentais do mal para te fazer parar é entulhar os seus poços. Igual os filisteus fizeram aqui, ó. Os filisteus, eles tentaram parar Abraão, parar o crescimento de Abraão, parar a descendência de Abraão. E sabe, os filisteus representam o mal ali, né? E sabe como é que eles fizeram? Sabe como é que eles fizeram isso? Sabe como é que eles fizeram isso? Está aqui no texto. Como é que eles fizeram isso? Entulhando as suas fontes, entulhando os seus poços. E você que tem um espírito de entendimento, amém? Olha que benção. E você que tem um espírito de entendimento, você compreende muito bem que quando o diabo ele quer atingir você, sabe onde ele vai? Onde é que ele vai? Completa para mim. Onde é que ele vai? No coração. E segundo Provérbios, é de lá que saem suas fontes. Então, se ele te der, se ele
jogar entulho dentro do entendimento do seu coração, sabe o que vai acontecer? Não vai fluir o rio de água viva. Tem uma música que nós cantamos aqui há pouco, que é do grupo, né, Trazendo a Arca, que fala sobre as marcas da promessa, né, que tem a marca da promessa. Diz assim, ó: se tentam destruir-me, zombando na minha fé, e até tramam contra mim. Tranquilo. Zombar da sua fé? Teve fé zombada? Sim ou não? Já tramaram contra você? Mas olha que interessante. Quando começa a entulhar os seus poços, olha o que a música diz: se tentam destruir-me, zombando da minha fé, e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. É uma música, né? Mas da onde veio essa origem? O Espírito Santo, quando deu essa música para o autor, ela deu baseada em quê? Nesse entendimento. Aqui, ó, baseado nesse versículo aqui. Porque ele sabe, o mal sabe, que se ele entulhar os poços na sua vida, entulhar o seu coração, ele sabe que não vai ter como você fluir rio de água viva de dentro de você. E o que você vai fazer? Fala comigo, a bênção de Abraão. Fala com força, a bênção de Abraão se cumpriu na vida de Isaac. Entendeu ali? As fontes que foram entulhadas em Abraão, quem desentulhou? Isaac. As promessas, aqui ó, o texto estava aqui ó, depois que Abraão, quem foi lá e desentulhou os poços? Sua descendência, Isaac. A promessa de Isaac, fala comigo, a promessa de Isaac foi cumprida na vida completa. Abraão, Isaac. Então vamos lá. As promessas de Abraão foram cumpridas na vida de Isaac. As promessas de Isaac foram cumpridas na vida de... As promessas de Jacó foram cumpridas na vida dos seus filhos. São as 12 tribos. Não tem tempo de ficar falando isso, né? Mas as promessas foram se cumprindo e chegaram aonde? Aqui na cruz. Entendeu? Chegou aqui na cruz. Quando Jesus falou assim, ó, está consumado. Sabe o que ele falou? Todas as promessas que foram feitas está sendo consumado agora. E aí quando, olha que isso é incrível, gente, esse é o fechamento, essa é a nossa conclusão. Se você entender que todas as promessas que Deus deu para esses homens vieram através de Jesus para a sua vida, deixa eu te falar uma coisa, ninguém mais entulhe os seus poços. Vou falar de novo para gerar mais. Ninguém entulhe os seus poços. Chega alguém e fala assim, você não consegue. Fala, meu filho, você não conhece, é o Deus que eu sirvo. Não, mas é porque isso é impossível. É porque você não conhece. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso, eu vou conseguir, eu vou vencer, porque é uma promessa dele para a minha vida. Eu tomo posse daqui, ó, do que Deus prometeu para todo mundo. E eu tomo posse disso. A pessoa te olha e fala assim, doida, maluco. Você é doido, menino. Não tem como. Aí passa 2, 3 meses, 1 ano, sei lá quanto tempo. Daqui a pouco, sua vitória chega. Você olha e fala assim, nossa, como é que você acreditou naquilo? Como é que você fez isso, mulher? Homem, como é que você acreditou nisso? Eu falei, porque a palavra já diz. Eu só tomei. E eu não deixei que fizessem o quê? Entulhasse a fonte do meu coração. Você entendeu bem isso?
Então, no texto, fechando, eu quero voltar no texto para falar para você. E no último dia, na grande festa, Jesus pôs-se em pé. Gente, fala para você. Olha, quando Jesus fica de pé para falar, meu irmão, vai vir bomba. É ou não é? Jesus já pensou nisso? Todo mundo sentado, tranquilo, conversando com os discípulos. E aí, Jesus, como é que foi lá em Nazaré? Foi difícil. Tal. E aí, vamos comer o que amanhã, né? O que vai ser hoje lá na casa de Marta? O que ela fez para a gente comer? Né? Foi isso, foi aquilo. Mas chega uma hora que começa a conversar, Jesus fala assim, ó. Sentado, levanta. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você entende isso? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Está aqui. Jesus pôs-se em pé e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, venha em mim e beba. Como é que você bebe, Jesus? Esquisito, né, esse texto, né? Mas sabe o que ele quis dizer? Venha a mim e beba do que eu tenho para dar. Do que eu tenho para oferecer. É isso que ele quis dizer. E é isso que ele fala para você hoje. Você quer ter uma vida transformada, renovada? Venha, Jesus tem uma água para oferecer para você. Quem crê em mim, como diz a Escritura, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai ficando em pé, fica em pé, fica em pé. O que vai acontecer? Pode ficar em pé. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Então, começa a dizer assim, Senhor, começa a dizer, Senhor, flua os rios. Vai falando aí, Senhor, flua o rio. Vai falando, Senhor, flua os rios. Diga, Senhor, flua os rios sobre a minha vida. Senhor, flua os rios. Vai dizendo a sua questão, vai dizendo o seu impossível aí para Deus. Vai dizendo, vou começar a desentulhar agora tudo aquilo que está no meu coração. Vou começar a tirar agora todas as pedras que o maligno quis colocar dentro desse poço, que me impede de reconhecer a Jesus, que me impede de entender que Ele é aquele que tem um rio de água viva. Ele pode me dar de beber, Ele pode trazer para você a solução, o milagre, Ele pode te tirar da crise, Ele pode te dar saúde, mas você precisa entender que estão querendo entulhar os poços da sua vida. Não deixe que o mal, que o maligno venha e coloque entulho sobre aquilo que Deus quer fazer virar uma fonte dentro de você. Amém? Então coloque a mão no peito e diga, eu creio nas promessas de Deus. Eu vou viver fluindo os rios de Deus dentro da minha vida. Eu creio nisso. E eu viverei segundo esse propósito. Eu não deixarei que entulhe nada dentro do meu coração. Em nome de Jesus.